Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição, deputado federal Roberto Freire. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer nosso, né? E lhe encontrar aqui a última vez que eu vim. Você estava na terrinha lá em Pernambuco, lá em Olinda, Recife. Já deu aqui a crônica e deu para nós a inveja. Eles não conhecem ali o ponto onde o Beberibe e o Capibaribe se juntam para formar o Oceano Atlântico. É uma falha da nossa geografia em termos de conhecimento. Também conosco o delegado de polícia, doutor Maurício Freire. Prazer tê-lo aqui, doutor Maurício. É sempre uma alegria, Zancopé, estar aqui, ainda mais hoje na presença do nosso estimado deputado Roberto Freire, do Charles, do Paulo. É uma alegria muito grande retornar aqui aos nossos telespectadores e ouvintes. O senhor é presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil e atualmente no Serviço Aéreo Tático da Polícia Civil, correto? Exato, eu fui delegado-geral de polícia por 2 anos e fui presidente do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil. Hoje eu estou na divisão de operações especiais, que engloba aí o GARRA, engloba o SAT, o Serviço Aerotático, os nossos helicópteros e o Grupo Especial de Resgate. Eu declaro que sou inocente. Advogado Charles McNaughton, prazer tê-lo aqui, doutor Charles. Olá, prazer. Boa tarde a todos. Fico honrado de estar aqui nessa mesa com pessoas tão ilustres. Espero que tenhamos um excelente programa. Também conosco o engenheiro mecânico doutor Paulo Fortes. Prazer tê-lo aqui, doutor Paulo. Bom dia, Zancopé. É um prazer todo meu cumprimentá-lo pelo excelente programa e também, repetindo as palavras, tão ilustre companhia, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Roberto Freire, o senhor é presidente nacional do PPS. Foi convidado pela Marina Silva para compor a chapa com ela. O que aconteceu? O senhor não aceitou, o senhor recusou, o senhor está pensando, como é que é? Olha, não é... Ou não é nada disso? Nenhuma das 3 opções. Nem é a notícia que eu dei, nem a informação. Não, a notícia saiu no jornal, então você... De qualquer forma, eu inclusive respondi que era muito honroso para mim alguém ter lembrado isso, sendo a Marina ou algum dos seus liderados. Mas não é momento de estar fazendo essa opção e essa decisão. Eu tenho uma posição de apoio ao governador Geraldo Alckmin, indicativo do nosso partido, no Congresso Nacional. Mas eu estou envolvido num projeto de tentar unificar, ainda no primeiro turno, essas forças que eu chamo do polo democrático. E é muito claro nisso, não é apenas porque pensamos de forma assemelhada, temos um certo posicionamento a favor das reformas, não são as candidaturas que pensam isso, seja do Podemos, seja de Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Marina Silva e outros que possam estar nesse campo. Não. A nossa ideia da unidade é porque a gente precisa evitar, do ponto de vista político, que o Brasil caia com forças que não têm nenhum compromisso com a democracia. De forma muito concreta. Seja a direita, com um candidato que se tornou célebre porque defendia a ditadura, a tortura e os torturadores. Essa era a sua prática e era a sua celebridade. Tanto é que passou 26 anos como deputado, e eu convivi esses 26 anos, porque eu tenho 40 de deputado, quase o dobro, e eu convivi e nunca o vi discutindo nenhum grande tema
da política brasileira, nem mesmo do seu Estado, que é um Estado que sofre problemas graves de segurança. Nesse período todo, ele nunca foi alguém que tivesse minimamente discutido que medidas de segurança deveriam ser tomadas, a não ser quando falava da política, que tem que matar, e acabou até de forma muito inconsequente em alguns momentos. E, por outro lado, você tem hoje, exacerbado claramente, um lulopetismo que há muito tempo começou a discutir que deveria regular mídia, com posturas que não eram de respeito a instituições democráticas, muito claramente tentando gerar problemas para as nossas instituições, tentando desmoralizá-las claramente, e nitidamente apoio à ditadura, só que com sinal trocado. Não é a militar do Bolsonaro, mas é a Maduro da Venezuela. Então é evidente que a gente precisa ter clareza de que aquilo que pode se imaginar que se consolidou, e eu acho que o Brasil, a democracia, tem uma certa força, porque está enfrentando essa crise, que não é pequena, crise econômica, crise política, crise social, desemprego, tudo que isso gera, uma crise moral, perda de valores, tudo isso, e nós estamos com plena liberdade. Mas precisamos manter. E para isso eu acho que essa unidade é fundamental. Estamos nisso, estamos envolvidos num último encontro que tivemos com a presença de Fernando Henrique e representante dessas forças políticas, e vamos ver se isso vai e avança a ponto de resultar uma unidade. Alguém diz, mas é muito difícil. Sim, se fosse fácil já estava resolvido. A gente precisa lutar por isso. Se não der, tudo bem, vamos ver se a sociedade, pelo voto útil, faz essa unificação, se nós não tivermos feito antes. Eu estou trabalhando para fazer antes. Doutor Maurício, doutor Charles, doutor Paulo. Eu penso o seguinte, existe realmente essa preocupação com os extremos, que a população está escolhendo extremos. Então temos um candidato de extrema direita, temos um candidato de extrema esquerda, e que quem é mais de centro fica perplexo de tanta adesão. Agora, ao mesmo tempo, busca um diagnóstico para isso. Por que será que um candidato de extrema-direita tem tanta adesão? E a impressão que eu tenho é que a gente vê, o eleitor verifica, por exemplo, um partido político que foi muito votado, por exemplo, tem candidatos que são condenados ou outros com acusações seríssimas, e eles continuam lá. A população fica um pouco abismada. Como é possível que pessoas com denúncias tão sérias continuam na presidência de partidos ou são candidatos de partidos e fica mesmo uma perda de valor moral, perda de confiança, uma perda de credibilidade em partidos tradicionais. E daí a população, sem saber o que fazer, muitas vezes acaba migrando para extremos. Então eu acho importante o exemplo, os partidos darem exemplos com ações concretas de punir eventuais pessoas que são com acusações claras e evidentes, de dar o exemplo de que não vão tolerar falta de moralidade. Eu acho que o exemplo concreto faz com que a população volte a ter credibilidade na política, que é algo importantíssimo, porque a gente não pode prescindir da política na democracia. Então essa perda da população, de confiança da população no político, eu acho sério. Agora é preciso que haja ações concretas para que a população volte a acreditar. Porque enquanto não existir, a população fica nessa desconfiança, essa ponderação que eu tenho a fazer. Pois não. A visão que eu tenho é que parece que está tudo sendo conspirado ou está sendo construído para criar um imenso tumulto nas eleições de outubro. E o judiciário não contribui em nada em abaixar, e acalmar e esclarecer as pessoas. Então, você vê pesquisas de candidatos que estão presos. Quer dizer, como é que você pode... Que valor que pode ter uma pesquisa em que um dos pesquisados está na cadeia? Sim, é ficha suja. E a ficha suja. Não, e vem também com a segunda rodada, que ele conta que o judiciário vai dar um parecer favorável a esse candidato com ficha suja. Quer dizer, o que a gente lê nos jornais todos os dias é estarrecedor, mas com um único propósito, eu acho que o senhor pode me confirmar, criar um tumulto para, de certa forma, desconstruir todo o ideal que a gente tem. Corretíssima essa sua preocupação. Basta ver o seguinte, qual é uma palavra de ordem que se usa?
sem ter um candidato é fraude. Isso é toda uma campanha, que é uma outra. E aqui é uma coisa que se discute e, evidentemente, é uma tentativa de desclassificar a justiça de antemão, de que é necessário um voto impresso, porque senão há fraude, porque a urna pode ser fraudada. Agora, todos nós aqui, muito provavelmente, declaramos imposto de renda via internet. Sem termos nenhuma comprovação, a gente recebeu apenas o comunicado que estamos devemos pagar tanto de imposto de renda, ou foi debitado na nossa conta se tivermos restituição. Mas aceitamos. Agora, a urna nós não aceitamos. Agora, são 11 juízes do Tribunal Superior Eleitoral, são todos eles desonestos e macomunados para fraudar a urna, e pior, frauda a urna aonde eu perdi. Porque as pessoas que começam a discutir, eu ganhei em São Paulo, perdi nacionalmente, mas eu votei no mesmo momento. Aonde é que houve a fraude? Como isso foi feito? Então é toda uma ideia, mas é um pouco nesse seu diagnóstico, de que há uma tentativa de descaracterizar e desmoralizar a própria democracia. Agora, Zé Copé, eu não sei se é uma qualidade ou uma falha, eu sou um otimista. Eu acredito... Um brasileiro. Eu sou um otimista. Eu acho que para todo esse cenário negativo que a gente está vendo, existe uma saída e nós vamos nos dar bem. Nós vamos nos dar bem no sentido, nós brasileiros, nós vamos ver o nosso país voltar a ser o que era, e nós vamos retomar uma caminhada que algum tempo lá atrás, talvez no tempo do seu pai, mas isso, a prova disso está no que aconteceu em 2016, quer dizer, uma massa monstruosa de pessoas que que não se manifestavam em política, que a única obrigação política era comparecer e votar, e depois só daqui a 2 anos é que eu vou pensar em política de novo. Essas pessoas reagiram. Essas pessoas foram às ruas e foram ouvidas num momento fundamental da nossa política. E não se pode negar a influência que aquele movimento de 2016 teve na continuidade do governo que estava instalado. E voltou de novo, e voltou esse ano, com a mesma força e com a mesma pressão. Então, eu espero muito que essa massa de pessoas que se manifestou, que começou a se manifestar e está aderindo à política agora, que descobriu que pode se filiar a partidos, pode participar de discussões, pode participar de comitês, e essas pessoas vão ter uma influência enorme nas eleições desse final de ano. Doutor Maurício, o senhor foi delegado geral, né? Numa situação como essa, nós estamos falando de democracia, e o deputado Roberto Freire, esta é uma palavra que ele usa com competência, né? Mas aí, quando a gente vê um estado desse, como o próprio deputado descreveu, né, com muita insegurança, a gente recorre à polícia. Seria esse o quadro? Tem um monte de candidato, aliás, o senhor é pré-candidato, me parece, é isso? Exato. Tem um monte de, as pessoas parece que gostam, e o deputado Roberto Freire descreveu aí um candidato que está em alta nas pesquisas. Parece que é um momento onde se procura candidatos cuja pauta seja a segurança pública. Não, Copé, veja bem, em primeiro lugar, eu acho que todos nós concordamos que nenhum extremo é adequado, nunca foi bom, nunca será bom, não é bom. Então, mas o que a população não aguenta mais por exemplo, na área da segurança. Você leva alguns anos através de uma equipe grande fazendo uma investigação para chegar num determinado fato. Apresenta isso à justiça. Aí, com todos os princípios da ampla defesa, se leva 10 anos para julgar uma pessoa. E quando ela é julgada, se apresenta numa audiência de custódia, às vezes, se apresenta numa audiência, e essa pessoa fica na rua, fica aguardando em liberdade. As pessoas não aguentam mais tanta impunidade. Nós precisamos mudar a nossa legislação de verdade. A legislação brasileira, eu não vou entrar no mérito da trabalhista, da ambiental, nem geral, ela foi feita para que o cidadão tenha jeito de não cumprir.
Você chega aqui e fala, olha que linda mesa que eu tenho. E aí o deputado fala, mas se eu colocar um colchonete em cima, vira uma cama. E eu falo, mas colocamos ali fora. E ela passa a ser uma esteira de tomar sol. Que interpretação jurídica de alguma coisa que deve ser ou não ser? Nós levamos anos interpretando e com discussões de interpretação. Isso só gera impunidade. É isso que o cidadão não consegue mais. Não dá mais para a gente ficar preso na nossa casa. Enquanto quem deveria estar preso, cumprindo pena e cumprindo pena integralmente. Você não precisa ter uma pena excessiva, pena de morte, prisão perpétua, 1000 anos de condenação. Ele precisa ter certeza do cumprimento da pena. Ele precisa cumprir aquela pena, seja lá até comunitária. Porque uma das justificativas, inclusive das audiências de custódia, é porque nós estamos com os nossos presídios cheios. A polícia prende, deputado, Pode por mês. Senador, senador, para nós sempre um senador. A polícia prende 3.000 pessoas em flagrante delito por mês em São Paulo, dos quais 1.200 não têm qualquer direito a ficar fora, nenhum benefício. Precisaria construir 3 presídios. Então está na hora do nosso preso produzir ali dentro. Produzir a própria alimentação, ele trabalhar, aprender uma profissão ali dentro, ele sair de lá com alguma possibilidade de não cometer o delito novamente. Hoje ele, quando sai de lá daquela masmorra, o que acontece? Ele sai sem recurso. Essa bolsa presidiário devia ser para a família da vítima. A bolsa para a família de quem não teve oportunidade. Ele tem que sustentar a família dele, ele lá, através do trabalho, enquanto estiver encarcerado. Até para que ele tenha uma poupança para quando sair ter uma profissão e uma oportunidade para não voltar a delinquir. Eu acho que fora isso, qualquer outra possibilidade não vai ter viabilidade nenhuma de a quantidade, inclusive, de menores, essa semana a mídia toda noticiou a quantidade de menores que são reincidentes. Mas são reincidentes por quê? Porque ficam lá empilhados, sem nenhuma perspectiva, o Estado também não ajuda em nada, né? Então o que ele vai fazer? Volta a delinquir. Mas olha, deixa eu continuar com o otimismo aqui do Paulo, que eu gostei muito. Por quê? Porque eu gostaria de dizer que nós estamos bem melhores, avançamos. Com tudo isso que você está colocando, isso está hoje sendo discutido pela sociedade. Coisa que anteriormente ninguém discutia, não era um assunto que tivesse, porque a política era algo que vinha de 4 em 4 anos, apenas eleição. A política está começando a ser o dia a dia, porque isso é política. E tem algumas pessoas que acham que discutir isso é como não discutir política. Discutir política é se eu voto em fulano ou beltrano. Aí já é a escolha para saber qual é a política que eu vou adotar. Aí veja uma coisa, nós estamos avançando tanto que nós somos um dos poucos países no mundo que, em liberdade, tem um ex-presidente da República preso por corrupção. E não é uma pena pequena qualquer, não. O que está se discutindo no Brasil é se este presidente vai ficar preso cumprindo pena desde agora, de uma condenação em segunda instância, ou se só vai ser preso com presunção de inocência plenamente atendida, segundo alguma interpretação de alguns juízes do Supremo, com a terceira instância, com a decisão última do Supremo Tribunal, que vai discutir apenas formalidades, porque o fato concreto do crime já está decidido. Ele é um criminoso, só se tiver havido uma falha processual muito grave é que pode haver reforma desse processo. Né? Mas é dizer que isso significa avanço. Toda essa discussão de que mudar, o que não mudar, isso está em curso. E que bom que isso esteja acontecendo, porque nós podemos discutir e essa é uma discussão importante, não vamos cair, e aí de vez em quando a gente cai, num certo radicalismo. Por quê? Porque os extremos gostam de radicalizar e não discutir com a racionalidade devida. O que é que nós devemos entender como pena? Por exemplo, nós estamos com uma discussão importante, e você deve conhecer bem isso, nós estamos com os nossos presídios cheios, inclusive por conta da lei do tráfico de drogas, que enche as cadeias e nós não estamos sabendo bem discernir o que é que deve continuar na cadeia ou não, nesse tipo criminoso que existe, né? Que é uma discussão importante, vai ter esse debate. E você aqui de São Paulo, só para a gente
falar de São Paulo, e nesse quadro da política, São Paulo é um bom exemplo para o Brasil na área da segurança pública. Nós temos aqui menores indicadores de taxa de homicídio, de violência, nós temos um melhor sistema penitenciário com todas as falhas. E é verdade, mas vocês estão de parabéns junto com o governo, porque eu gostaria que o Brasil tivesse um sistema de segurança, fosse um imenso São Paulo. Veja, nós estamos numa ilha de excelência comparado ao Brasil. Sim, mas ainda assim, essa ilha de excelência, o número de casos ainda é muito elevado. Se nós temos 1.000 estupros no mês passado, é mais do que 1 por hora, meu Deus do céu. Por mais excelência que seja essa ilha, nós precisamos reduzir isso. E para reduzir isso, às vezes, essas políticas que são empregadas, às vezes a gente tem que dar a mão à palmatória, fazer uma análise e ver que ela não dá certo. Por exemplo, a audiência de custódia. Não é possível mais, a cada 10 casos de flagrante cometendo o ato, ou seja, com todas as provas, acabou de acontecer, né, com todos os elementos de convicção, se autua uma pessoa em flagrante, se apresenta na audiência de custódia e simplesmente se diz que a estatística é de 5, mas na realidade o que a gente encontra é aproximadamente de cada 10 casos, 7 retornam naquele mesmo momento à rua. Então eu acredito muito, às vezes, no sistema americano, quando se apresenta imediatamente. Então essa audiência de custódia deveria ser transformada na audiência de primeiro julgamento, se tem todos os elementos. Depois ele que recorre em liberdade. Você veja no Brasil, se fizesse isso, que estão querendo discutir que chegue no Supremo, se uma audiência dessa você mandasse iniciar o cumprimento da pena. É um debate. Mas a pena não precisa ser de encarceramento. Ela pode ser, por exemplo, uma senhora ultrapassou um ônibus escolar nos Estados Unidos. Ela não deveria ultrapassar com aquela placa pare. O juiz foi categórico. 6 horas na esquina daquela rua, daquela escola, com uma placa imensa escrito assim: somente um idiota como eu ultrapassaria um ônibus escolar com a placa pare. Não precisou prender essa senhora. O que acontece? Ela nunca mais, ela passa um ônibus escolar, ou passa um sinal vermelho, ou deixa o cinto de segurança. Mas a pena não é uma pena alternativa. Mas a pena para a sociedade, que outros não façam o que ela fez. Eu gostaria de imaginar, né, estando assim, você vestindo seus sapatos, né, como deve ser, em alguns momentos, frustrante você ter feito um trabalho imenso, a maior parte das vezes arriscando a própria vida, a vida dos seus comandados, para colocar um criminoso na cadeia e depois, por uma série de artifícios jurídicos, 2 anos, 3 anos depois, um homem que foi condenado a 30 anos de prisão está na rua de novo e fazendo as mesmas coisas. Quer dizer, esse impacto da placa não se aplica certamente a ele. Quer dizer, mesmo condenado, ele vai voltar ao crime com toda certeza. Mas eu queria também colocar uma outra observação, passando por uma instância, uma esfera superior, os nossos presos políticos, né? Tá claro para nós, para todos nós, que o artigo, se não me falha a memória, 5º da Constituição, que talvez um dos mais belos, né, que diz que todos somos iguais perante a lei, todos mais, para quem leu George Orwell, né, todos menos, e aí tem uma série de exclusões. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é uma clara demonstração do poder econômico dessas pessoas que contratam escritórios de advocacia que são inviáveis para a maior parte dos brasileiros. Eu preciso aproveitar esse momento para conversar com o Dr. Charles McNaughton. Como é que acontece isso? Pessoas, né? O deputado Roberto Freire acabou de citar que fazemos a declaração de renda pela internet. Se errar uma vírgula ali, nossa, eu tenho uma dor de cabeça... Mas esses mecanismos que existem aí, a gente vê, né? Fala-se que esses advogados que estão atendendo esses políticos começam a atender depois que vem 7 dígitos na frente deles. Então... acho que eu vou defender minha classe também. O problema é que o sistema criminal brasileiro tem muita brecha para esses advogados aproveitarem. Então, eles estão cumprindo o papel dele. Eles foram contratados para isso, estão cumprindo o papel dele. O que tem que acabar são essas brechas. Porque quem tem muito recurso financeiro, contrata o bom advogado e vai se aproveitar disso para não ser punido. Então, fica uma sensação de impunidade. O que precisa acabar são essas brechas
para que essa pessoa que tenha muito poder financeiro não consiga se aproveitar dessas brechas e não ser preso. Mas, doutor Charles, desculpa, deputado. Algumas vezes Tem não são brechas. Tem um político que fica alardeando que é pobre. Tem os melhores deputados, os melhores advogados. Mas o que ele tem razão é o seguinte: você tem uma legislação brasileira que permite uma quantidade imensa de recursos. É agravo em cima de agravo, então... Embargos. E tem mais. Isso é um problema que aí eu vou falar de uma contradição. Também. Eu sou deputado e fui constituinte. Então, para a gente acabar com isso, vem uma OAB e advogados contra numa força que não é pequena. Então, e é normal, é legítimo. Eu não estou aqui dizendo que não é legítimo vir defender que tenha a forma maior de direito e até tem um bonito discurso. É de você garantir o direito da ampla defesa, que a gente tem que levar em consideração. Isso é avanço do ponto de vista civilizatório até. Então, mas existe esse cabedal imenso de recursos e existe também, infelizmente, hoje no Brasil, isso é o que está acontecendo, uma certa insegurança que o Supremo Tribunal Federal está provocando. E não é por brecha, é por definição de um juiz independente de ter brecha ou ter lei. Porque, por exemplo, nesse caso concreto, vamos falar do Zé Dirceu, que gera uma certa indignação. O que é que isso significou na segunda turma do Supremo Tribunal Federal? Não seguir uma jurisprudência de uma decisão do Supremo de que definia que deveria iniciar cumprimento da pena quem tivesse condenado em segunda instância, por tribunais superiores. Então, isto aconteceu com o Zé Dirceu. E 3 juízes entenderam que havia a possibilidade, usou até um termo, plausibilidade, de que ele pudesse vir a ser inocentado. Mas isso vai contra, isso não é uma ideia sua. Você tem que seguir a lei, tem que dar a segurança ao país, e não deu. E isso está gerando exatamente tudo isso. Porque a audiência de custódia é um princípio, eu diria, do direito importante. Pode estar sendo mal aplicado, por não terem entendimento de que não tinham que dar a liberdade para muitos daqueles que tiveram provas suficientes para continuar preso. Não é a audiência de custódia que deve ser retirada. E tem que começar a entender que aquilo existe para que você tenha maior segurança de que ninguém volte a delinquir porque você não executou a lei com maior rigor, que deve ser, até porque é bom para o país você mostrar um certo rigor para combater a impunidade. Deputado, rigor e celeridade, aí vai o contraponto. Ele tem que ser rigoroso, tem que cumprir todos os preceitos e tem que dar ampla defesa. Mas isso não significa levar 20 anos para alguém ser julgado alguma coisa. Isso aí é impunidade total. Mas isso tem até um brocado que se diz, né? Justiça, que tarda não é justiça. Hoje os recursos, por exemplo, grande parte dos recursos são lei ordinária que institui esses recursos. Então, uma lei ordinária que poderia, por maioria simples, ser alterada no Congresso. Então, eu não poderia reduzir recursos que existem. Será que eu não poderia aumentar a prazo de prescrição? Né? A prescrição, vejam, senhores, é a perda do direito do Estado de punir aquele criminoso porque o judiciário demorou demais para julgar. Então, quer dizer, às vezes o prazo é muito curto, tem muitos recursos, o judiciário não dá conta, aquela pessoa sai livre, sai ilesa. Então, acho que existe sim esse problema, a questão do juiz, que é próprio do direito. O direito é o juiz que julga, ele interpreta a lei, ele constrói o sentido da lei. Isso não tem como mudar. Agora, uma legislação mais clara e talvez com menos possibilidade de se protelar o processo, do processo ser mais rápido, isso é saudável para a democracia. E a população, claro que haverá forças contrárias, mas a população está muito firme, a população não quer impunidade. Então, política é isso, são forças democráticas que se unem, que pressionam um órgão legislativo que é o Congresso para alterar. Isso é totalmente legítimo, acho que a gente tem que aproveitar essa possibilidade para pressionar esse tipo de política. A gente conversou aqui fora do programa sobre uma reforma da Previdência, verdade? Sim. A sociedade também, em sua maioria, discute isso, meia dividida. E o que é que acontece, por exemplo, com aqueles que são de determinadas corporações, que são muito privilegiadas por um sistema previdenciário que lhe garante grandes benefícios. Eles conseguiram
através da sua ação, que é democrática, e temos que respeitar, nós precisamos criar movimentos contrários para apoiar a reforma que é necessária. Nós fomos derrotados, porque alguns desses, inclusive, criaram um problema para o próprio governo. Esvaziaram no Brasil, a minorias... Se me permite um ligeiro comentário, eu acho que essa massa toda que está sendo beneficiada não foi uma conquista delas. Lembrar que na história foi concedido a elas. Quer dizer, algumas categorias profissionais, militares, me ocorrem os militares. Isso não foi um pleito deles, mas foi sim uma concessão do Estado. Sim, então, configura-se aí um lobby fantástico dessas categorias. Claro, muito, muito forte. Agora, o problema é o seguinte, é que eu sou um idoso. Eu votei uma lei que não imaginava que iria utilizar, que é a lei da prioridade para as pessoas de idade. Então, quando eu votei, não imaginei que a lei do idoso. Bom, mas o que o senhor se beneficiaria da lei do idoso, é isso? Alguém podia ir lá dizer que eu não ia votar porque ia me beneficiar. Então, mas o que é grave é o seguinte, é um bom aspecto que nós estamos vivendo mais. E o sistema previdenciário que está aí era de um tempo, por exemplo, que poderia tirar recursos do INSS e construir Brasília. Por quê? Porque era uma poupança imensa que você não tinha como arrecadava e não tinha como, pela partilha, pagar. Por quê? Porque era uma população jovem e que ainda não estava aposentada. Só que isso mudou. E ninguém pode pensar que eu vou continuar com o mesmo tratamento que tinha lá. Por quê? Porque a população hoje é crescentemente de idade. E o Brasil, felizmente, isso está acontecendo. Nós estamos tendo maior expectativa de vida, maior saúde, apesar de todos os problemas. E como é que vamos manter o mesmo sistema previdenciário? Não dá. Então, é nesse sentido que temos que analisar. Aí você pode discutir detalhe? Sim, tem que discutir, mas não tem, porque é engraçado. Isso está sendo discutido no mundo todo, sem exceção. Por quê? Porque a questão demográfica é no mundo todo, não é só no Brasil. Então, isso está acontecendo. Agora, são muito fortes. Por quê? Porque o Estado era deles. Eu tenho um fato que eu costumo dizer o seguinte, o Congresso perdeu na qualidade. Eu digo, o Congresso tinha uma grande qualidade quando era apenas da elite. No momento em que a sociedade brasileira se democratizou, para o Congresso foram dirigentes sindicais, dirigentes de associação de moradores, começou a vir a sociedade que estava excluída desse processo. Em legitimidade, a democracia brasileira avançou e muito. Pode ter diminuído a bela-letrismo, a ilustração, claro, mas ganhou em legitimidade. E você prefere o quê? A bela-letrice? Não, você tem que imaginar que a democracia é representatividade. Isso está acontecendo com tudo. Essa emergência democrática gera estrangulamento de instituições que eram feitas, tem um jornalista que diz muito bem isso, para o andar de cima. Deixa eu pedir a gentileza dos senhores para conversar com a Zilka Fialho, da AFPESP. Zilka, boa tarde. Zilka Fialho, cadê você, Zilka? Está um retorno aqui ensurdecedor. Zilka, está me ouvindo, Zilka? Cadê a Zilka? Eu estou recebendo hoje o deputado Roberto Freire, o advogado Charles... Está insuportável aqui dentro. O deputado Charles McNaughton, o engenheiro Paulo Fortes e o delegado Dr. Maurício Freire, que foi delegado-geral de polícia. Dr. Maurício, o senhor, quando delegado-geral, conviveu com uma greve... Não, tudo bem. Conviveu com... Até na rádio. Ok? O senhor conviveu com uma greve na Polícia Civil durante a sua gestão. As pessoas criticam, as pessoas dizem que foi um movimento saudável. O senhor, como delegado-geral, então, qual a tua análise? Para que a gente possa... Nós continuamos no rádio. Continuamos no rádio. Pelo seguinte, eu acho que a polícia, ela, embora tenha sido massacrada salarialmente, quando eu entrei há 41 anos atrás, nós éramos a polícia mais bem paga da América do Sul e, consequentemente, tínhamos o melhor resultado da América do Sul.
A formação dos policiais era muito importante naquele momento e se prestigiava muito. Eu fiz o curso de Direito, depois 2 anos de Criminologia para poder ingressar como delegado de polícia. E de lá para cá nós viemos tendo uma política salarial que sequer repunha as perdas de inflação e, além disso, o ensino foi sendo deixado de lado. Nós tivemos turmas que se formaram com 28 dias, a maioria das turmas com 3 meses. Isso provocou realmente uma revolta dos policiais, principalmente os policiais operacionais de base, da onde eu vim com muito orgulho de ter sido investigador de polícia, e naquele momento tinha uma série de reivindicações. Foi criado um comitê gestor de crise, nós tivemos inúmeras reuniões, eu mesmo participei de 17 reuniões com o secretário de Segurança, com o secretário de Gestão, com o secretário de Justiça, Dr. Marrei. Nós viemos trabalhando com isso. E num determinado momento a polícia decidiu parar, fazendo uma greve, o que não é recomendável, evidentemente. Mas foi feita uma primeira manifestação grande na Avenida Paulista e eu tive a oportunidade de coordenar essa movimentação no sentido de evitar um mal maior. Primeiro, fechar a Avenida Paulista, um ponto importante que leva aos hospitais, e segundo, tentar gerenciar da melhor maneira possível. Isso foi feito, foi autorizado pelo governo. Quando decidiram fazer a manifestação no Palácio do Governo, saíram de minhas mãos esse gerenciamento. Esse gerenciamento passou a ser feito diretamente no Palácio dos Bandeirantes, com vários secretários de Estado. E isso provocou, evidentemente, um encontro da Polícia Civil e Polícia Militar, muito ruim, né, no momento. E nós fizemos tudo o que foi possível, e nesse sentido nós temos que reconhecer o Dr. Marrei, secretário de Justiça à época, Dr. Ronaldo Mazagão, secretário de Segurança, enfim, o secretário de Gestão, que se propuseram a receber uma comissão dentro do Palácio, mas infelizmente o Comitê Gestor Total, que envolviam outros secretários, decidiram que não deveriam atender essa manifestação e que não se poderia fazer a manifestação próxima ao Palácio, que a Polícia Militar deveria conter os manifestantes junto ao estádio lá do Morumbi. Isso, evidentemente, gerou um confronto. Nós tivemos aí, inclusive, o ferimento do Coronel Antão, que depois veio a ser o subcomandante-geral da Polícia Militar, um fato grave, enfim. Mas, felizmente, parou por esse confronto, as forças entenderam, nós conseguimos depois continuar gerenciando isso, recebendo, enfim, aquelas reivindicações que eram levadas ao senhor governador, mas foi um fato bastante difícil. Talvez dos 41 anos de polícia, o gerenciamento de crise mais difícil que eu tive que tomar parte, mas enfim, não houve de maneira nenhuma por parte da direção, da polícia civil, da militar inclusive, nenhum momento nós deixamos de procurar evitar esse confronto. Mas infelizmente tinham diversos outros secretários lá que decidiam, tinham o poder de decisão e resolveram tomar uma atitude diferente daquela que nós tomamos anteriormente, diferente daquilo que a gente gostaria. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 propõe um ano sem reajustes e sem restrição de novos incentivos. Quando o parecer será votado na Comissão Mista de Orçamento? Olha, o relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2019, o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, entregou na noite deste domingo, dia 1º, o parecer que será discutido e votado na Comissão Mista de Orçamento, a CMO, a partir desta quarta-feira, dia 4. A preocupação com a crise fiscal marcada por déficits públicos anuais e aumento do endividamento estatal levou o senador a propor uma série de medidas de controle dos gastos públicos para o próximo ano. Mas o que foi alterado? O texto restringe a concessão de novos incentivos fiscais, proíbe reajustes para servidores públicos e elimina a criação de novos cargos. A contratação de servidores fica limitada a situações específicas, como para os concursos com prazo de nomeação vencendo em 2019.
O parecer também propõe a redução de 10% das despesas com custeio administrativo. O senador incluiu ainda um dispositivo que proíbe reajuste das verbas destinadas aos gabinetes de deputados e senadores. Essas verbas são utilizadas para pagar, por exemplo, pessoal, material de divulgação e combustível. E o que podemos prever para o ano que vem? Weber afirmou que 2019 deve ser visto como um ano sabático, para rearranjo das prioridades orçamentárias, tarefa que ficará a cargo do novo presidente da República, que será eleito em outubro. O relatório da LDO, segundo ele, é o início deste processo de reavaliação. Weber se disse estarrecido com a situação das contas públicas. Entre 2014 e 2017, a União apresentou um déficit primário de 415 bilhões. Isso corresponde a um gasto médio anual de 103,76 bilhões, acima de tudo que o governo arrecada, segundo Weber. Essa situação deficitária ainda perdurará pelo menos até 2021. Portanto, no período de 8 anos, que é de 2014 a 2021, projetam-se despesas primárias sem cobertura adequada, na ordem de 893 bilhões. Essa sangria é definitivamente insustentável, afirma o senador no relatório. A gente pode resumir o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A LDO é uma lei de vigência anual de múltiplas funções. Cabe a ela orientar a elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento no seguinte ano, estabelecer a meta fiscal, definir as ações prioritárias do governo e fixar parâmetros para as despesas dos poderes, entre outros assuntos. Agradeço a Zilka Fiário, da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações não apenas de interesse aos associados. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde. Eu estou recebendo aqui o deputado federal Roberto Freire e deixa eu reparar uma injustiça que eu estou cometendo aqui. Eu perguntei para o delegado de polícia se ele é candidato. Aliás, o termo, não dá para mudar a legislação para evitar que eu diga pré-candidato? Isso é de uma hipocrisia que não tem tamanho, não tem lei. E se uma lei faz isso, evidentemente é uma lei profundamente equivocada. O senhor é pré-candidato? Claro, isso não tem nenhum problema para nada. Você dizer que é candidato ou pré-candidato, isso não significa coisíssima alguma. Você pode dizer, mas isso não é um problema de uma lei atual. Isso já vem de algum tempo. Isso já proibir de você dizer que é candidato. Você, como cidadão, você diz que é candidato a qualquer hora. Não precisa ter eleição, não. Eu vou ser candidato numa próxima eleição daqui a 10 anos. Isso é um direito seu. Você não está infringindo nada, nenhuma norma, nada. Isso é uma bobagem que não tem tamanho, mas infelizmente continua. E se você não disser, pode ser que apareça alguém que vai dizer que você está infringindo uma lei. Paulo Forte, você é pré-candidato? Sou pré-candidato a deputado estadual. Sim. Dr. Charles Macron, o senhor é pré-candidato? Sabe o que eu aprendi com o advogado eleitoral, numa palestra? Que pela lei eleitoral, todo cidadão brasileiro é pré-candidato. Então você, executivo, também é pré-candidato. Ainda que nem tenha filiação partidária. Mas eu sou, sim, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Deputado Roberto Freire, agora é pré-candidato, o senhor recusou aquilo. Agora, o senhor não aceita, o senhor não aceita ser vice porque não quer ser coadjuvante? O senhor já foi... Não, de jeito algum, até porque o vice pode exercer um papel importante, pode também complicar. Infelizmente no Brasil, que como a gente, pela imposição constitucional, o impeachment o vice assume. Sim. Teria talvez os que vices mudar têm isso. sido bem sucedidos no nosso país. A mudança maior, nesses últimos tempos, muito vice assumiu. Eu acho que poderia encerrar, inclusive, essa figura do vice, era uma reforma importante, deixar a vice-presidência ser exercida por um ministro, em algumas repúblicas democráticas aqui da América Latina tem isso, ele assume interinamente, se for uma vacância definitiva, você convoca eleições dentro de um determinado prazo. Do ponto de vista democrático é muito melhor, embora eu seja parlamentarista. Eu acho que o bom seria o parlamentarismo, até porque se você não tivesse maioria no Congresso, essa discussão, fazer maioria ou não, se não tiver maioria, cai gabinete, cai governo.
E se você não formar uma maioria, dissolve o Congresso e convoca novas eleições. É tudo decisão da soberania popular, da cidadania. Isso é muito mais democrático. Todos os países, à exceção dos Estados Unidos, que é um país democrático, tem alguns avanços, mas que nós não chegamos lá e tentamos imitar. Lá eles são uma federação. O presidente da República internamente tem muito pouco poder, porque o poder são dos estados. Sim. Os poderes estão lá nos estados. Ótimo. Agora, o problema é que eles são muito fortes externamente, né? Bombardeiam quem quiser. Isso já foi um tempo. Mas parece que agora Coreia do Norte chegou ali, China, o mundo, né, não é mais da Guerra Fria, não. Equilíbrio do terror parece que diminuiu, melhorou. Estamos avançando. Eu acho que a humanidade também, esse processo de globalização é positivo, gera problemas, mas é positivo. A gente o Trump está feliz porque mandamos os mexicanos para casa. Porque ele não conseguiu fazer até agora. Nós mandamos os mexicanos ontem, todos de volta para cá. Que ele parabenizou. Sim, vocês conseguiram. Ou aquilo é um fake? É fake. Como eu estou fazendo aqui, que ele teria. E dá para sair porque no Brasil tem aquela máxima, não é? Quando a situação aperta, a gente chama a polícia. Quando resolve, a gente xinga a polícia e agradece a Deus, né? Exatamente. Independente da religião do cidadão, ele pode ser católico, budista, protestante, a primeira coisa diante do perigo, ele grita polícia, né? Segunda coisa, ai meu Deus, né? Ou talvez ai meu Deus e depois a polícia, né? Só que passado o perigo, ele se esquece de Deus, né? E amaldiçoa a polícia. Mas é isso, depois de 41 anos de serviço, eu não consigo ficar em casa, eu não consigo me aposentar, eu tenho só 8 licenças-prêmio que eu nunca cumpri nenhuma, mais 12 meses de férias, porque antigamente, quando a gente chegava ao nosso chefe lá e falava que ia entrar de férias, ele rasgava o memorando, jogava fora, vai trabalhar, menino. Eu fazia isso com o Ronaldo Pantera, que acompanha ele o senhor. Ele me falou isso no caminho, viu? Eu era o chefe dele, o Ronaldo, lá dos tempos de Record, do Gilbertinho também, Gilberto Nascimento, fazia isso com ele. Vocês não têm férias. Hoje quem faz isso é o Pantera, que faz isso com ele. Não dá folga para ele. Ia lá no recurso, na época não era Recursos Humanos, era Departamento Pessoal, e falava, ó, paga as férias do Pantera aí, que eu não vou liberar ele. Então era isso que aconteceu. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu preciso voltar a fazer alguma coisa, né? Eu continuar fazendo alguma coisa e... Não sei se isso é verdade, mas olha, a gente viu aqui crítica ao advogado, se faz crítica a médico, se você porventura, no caso não é porventura, ao contrário, você sofrer por um problema médico, você critica. A mesma coisa também deve ter com a polícia. E muito das atividades de vocês é ressaltado por muitos que podem ser e achar ótimo. Vocês, de vez em quando, a Polícia Militar, então, presta serviço até de parteiro. Sim. E nesse momento é enaltecido. Então é um pouco disso. É atividade talvez um pouco mais incômoda. Mas o processo democrático gera isso. Eu vi até você falando de uma greve, gerenciar a crise. Falta muito na República Brasileira gerenciadores de crise. Porque é fundamental ter isso. A democracia é processo que não é indolor, não é idílico, ao contrário, é conflituoso, tem crises. Então, é bom entender um processo democrático, imaginando que esses problemas existem e que nós precisamos de gerenciá-los bem. E parece que estamos. Apesar de tudo, eu sou otimista de que nós vamos sair disso melhor do que estávamos ontem. Deputado Roberto Freire, responda para a Daniela, por favor, da Bela Vista, Daniela da Bela Vista, a eleição de Lopes Obrador. Olha, eu não conheço bem o processo como foi de campanha, mas o Lopes Obrador foi um bom prefeito da capital, do México. Né? Então, e ele tem, apesar de algumas pessoas ficarem discutindo muito que ele é de esquerda, ele teve posturas muito interessantes em alguns aspectos. Eu diria até que ele moderou em algumas das suas concepções nesse processo
que ele saiu, teve alguma discussão dentro do campo da esquerda mexicana, eu acho que vai ser bom para o México, inclusive nesse momento, para fazer um certo contraponto a Trump. Eu acho que é importante para o México essa afirmação do López Obrador na presidência. Dr. Charles McNaught, o senhor é doutor em Direito Tributário. O Marcos de Pinheiros pergunta se a CPMF faz falta. Olha, do meu ponto de vista, não. Quer dizer, a gente tem uma carga tributária altíssima, há muita complexidade no sistema tributário. Ao criar mais um tributo hoje, ainda que facilite para a Receita Federal do Brasil a fiscalização, não convém, não cabe. A população não aguenta mais tributo. Existe até um projeto, seria um dos temas da nossa discussão, de se substituir o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, pela CONFINS, que seria a contribuição não sobre... É o COFINS, não é a COFINS, CONFINS. É a CONFINS com M, que seria a contribuição sobre movimentação financeira. Eu acho que eu que sou advogado, presencio isso muito no sistema tributário. Quando você troca... CPMF disfarçada? É uma CPMF disfarçada. Quando você troca uma pecinha, você tira o IOF, coloca um tributo novo, você cria complexidade. Porque o IOF, os juízes aplicaram há anos, os advogados entendem há anos, os fiscais da Receita Federal sabem como funciona. Na hora que você cria um tributo novo, surgem questionamentos do que esse tributo se aplica ou não se aplica. Então você gera insegurança jurídica. Eu acho que no Congresso há uma proposta assim, importante de se unificar tributos, principalmente os tributos sobre o consumo. Então o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, você cria uma IVA federal e com isso você gera simplicidade. Para as empresas isso é muito importante, venho batendo nessa tecla, porque a carga do sistema tributário é muito complexo. Agora, substituir um IOF por uma contribuição nova, me parece que essa novidade gera insegurança. Veja, só uma coisa. Só para você pensar, sim, só para pensar. Por que criar imposto federal e não descentralizar? É só uma discussão. Colocando uma provocação, por que não ter um imposto único? Não, isso não funciona. Não funciona. Mas imposto único sobre o consumo. Não, e o IVA, claro. O IVA, há muito tempo a gente quer, e uma reação grande surge de São Paulo. Então, pra gente agora, o problema grave da Federação Brasileira é muito centralismo. A gente tem que ter uma federação mais forte. Tudo bem, que não tem, mas por isso eu digo, descentralizar, nada muito federal. Agora, olhe, esse imposto único, isso não existe, porque o fato gerador é múltiplo na sociedade. Onde é que você iria no chamado imposto único? Ia em cima da movimentação financeira. E hoje, você tem uma tendência de que essa movimentação abarque tudo. E com alguma dificuldade, até porque novas moedas por fora do Banco Central estão surgindo. Como é que você iria fazer? É muito bonito, assim, uma ideia parece simplificadora, mas ela não resolve a complexidade. Só para colocar um pouquinho de pimenta aqui na conversa. Mas essa é uma grande discussão, e vai ser uma das grandes reformas que tem que vir aí. Em um minuto, o senhor conseguiria explicar por que São Paulo caiu para 5º lugar no país no Enem? Em 1 minuto só. Olha só, vamos lá, fazer um esforço aí. Mas o problema vem lá de trás. E por algum motivo de 15 anos para cá, ou de 20 anos para cá, talvez 15 anos para cá, nós ficamos concentrando nos investimentos e na abertura de escolas, de universidades, quando, na verdade, o Brasil tem que olhar para as suas crianças. É aí que começa tudo. Mas tem que ser uma política consistente, uma política importante e não ficarmos nos iludindo com os números. Se você olhar, Zé Copé, se você olhar as estatísticas de São Paulo, de crianças de 4 a 15 anos, quer dizer, crianças de 6 anos até 14, 15 anos, com 6 anos, 99, qualquer coisa por cento das crianças estão matriculadas. Olha que coisa fantástica, porque boa notícia. Só que 2 anos depois, você vai aplicar um teste nela, um teste simples, de associar uma palavra a uma imagem, é um desastre. Metade não consegue fazer isso, quer dizer, metade das nossas crianças são analfabetas funcionais. E chega vai adiante, chega na idade de ir para a universidade, com 17 anos, a maior parte dos nossos jovens não consegue resolver uma equação de segundo grau, não consegue interpretar um gráfico que é fundamental para o seu primeiro ano de curso. Não temos mais tempo, doutor Paulo. Bom, agradeço ao engenheiro Paulo Fortes. A minha vantagem aqui é que eu posso falar para o deputado Roberto Freire, o senhor não fala mais.
o advogado Charles Mas eu tô McLeod acostumado. e também, mais ainda, o delegado Dr. Maurício Freire. Acabou o seu tempo. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.